Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto que eu considero interessante, mas também é um assunto mais delicado. E sempre é importante lembrar que as colocações que eu faço aqui com vocês é sempre dentro da ótica do Espiritismo, tá certo? Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito daqueles pais que têm dificuldade de aceitar, de conviver com a rotina dos seus filhos, que são portadores de algumas doenças, né, algumas síndromes, alguns filhos que sejam, porventura, especiais. Então, dentro da ótica do Espiritismo, a gente sabe que existe uma planificação reencarnatória. Todo espírito passa por uma planificação reencarnatória. E, logicamente, os pais vão chegando ao plano físico antes dos filhos. E muitas vezes, justamente porque vivemos inúmeras existências, e à medida que a gente vai vivendo existências após existências, muitas coisas a gente consegue limpar, organizar, trabalhar, aprimorar nos nossos espíritos, mas muitas coisas a gente vai deixando a desejar. E, com certeza, em vidas passadas, a gente sempre, como nessa existência, a gente de vez em quando pisa na bola, a gente termina acarretando aí algumas desavenças, alguns desafetos, porque nós não somos perfeitos. E com base nessa questão, né, de desafetos de vidas passadas, de diferenças, né, quando a gente se organiza para uma próxima encarnação, quando a gente está no plano espiritual se organizando para uma próxima reencarnação, a gente, passando por essa planificação reencarnatória, muitas vezes a gente faz a opção ou nos é solicitado, somos convidados, enfim, aí existem várias opções e várias possibilidades dentro desse detalhe, mas a gente muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente faz a escolha de passarmos aí por questões que são mais desafiadoras, até como um mecanismo, um motivo para nós estarmos aprendendo a lidar com as nossas dificuldades, né? E aí a gente tem a possibilidade de estarmos nos aprimorando, crescendo, nos melhorando. E muitas dessas vezes a gente se propõe a vir na condição de pais, de espíritos que estão muitas vezes precisando passar por provas mais delicadas, mais desafiadoras, e a gente então vem na condição de pais para que possamos ser para aqueles filhos com doenças graves, com síndromes, filhos especiais, para que possamos ser para aqueles filhos o colo de amor, o colo de carinho, o colo de bem-querer. A gente se lança muitas vezes não só com o objetivo de
nos aprimorarmos, nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, mas muitas vezes com um objetivo maior, que é o objetivo de repararmos erros de vidas passadas. Muitas vezes, esse filho que hoje vem com uma síndrome, que você recebe no seu seio, na sua vida, no seu núcleo familiar, com uma síndrome, com uma doença rara, grave, com alguma deficiência, muitas vezes você pode sim ter prejudicado muito esse espírito que hoje é seu filho, pode ter prejudicado numa vida passada. Pode ter feito muito mal, ter deixado a desejar com aquele irmão. Então, muitas vezes não só você vem como uma missão, mas você pode vir também como um processo de resgate, de aprimoramento. As opções são inúmeras, né? As possibilidades são inúmeras. Aí podem me perguntar assim, puxa vida, mas é fácil falar. Podem dizer para mim, é fácil falar. Não, não é fácil falar. A gente precisa, sim, se abrir a amar. Porque só quando a gente ama de verdade, e é tão fácil a gente amar os nossos filhos com todas as dificuldades que eles possam ter. Tanto que a gente não pode viver sem eles. Eles são especiais demais nas nossas vidas. E quanto mais a gente ama, quanto mais a gente se rende a esse amor, quanto mais a gente aceita esse filho com todas as questões que são próprias dele, seja a deficiência, seja a síndrome, seja a doença, seja lá o que for. Quanto mais a gente acolhe, mais fácil as coisas ficam, mais o amor flui. Quanto mais a gente sai da defensiva, quanto mais a gente tenta justificar ou tenta buscar, né? Quanto mais tempo você perde tentando justificar, tentando entender, tentando buscar soluções que muitas vezes são síndromes que não têm cura, são doenças que não têm cura, são condições especiais que não têm o que fazer, a não ser aceitar. Então, quanto mais energia você perde tentando contornar aquela situação ou transformar aquela situação em outra coisa, transformar numa coisa que seja normal, você está perdendo energia ali, você está perdendo um tempo precioso. Filhos especiais, filhos com síndrome, filhos com alguma doença, são bênçãos na nossa vida, são os nossos grandes exemplos de amor incondicional. Quando somos surpreendidos com a doença de um filho, com uma síndrome, com uma deficiência, com alguma coisa nesse nível, muitas vezes a gente fica impactado até por não saber como lidar com o novo. Mas tudo que é novo, um dia deixa de ser novo. E a gente passa, a gente aprende a conviver. É como andar de bicicleta. A gente aprende e nunca mais esquece. Então, meus queridos, hoje eu quis trazer esse assunto, porque a gente se depara com muitos pais que sofrem muito, a gente acompanha o sofrimento de muitos pais e a gente respeita muito, a gente tem muito respeito pela dor de cada um desses paizinhos. Então, a minha compartilha hoje com vocês aqui é justamente para que talvez mudando um pouco
o foco desses sentimentos que muitas vezes estão tão apertados dentro do coração, talvez fique mais fácil entender e aceitar. Os nossos filhos especiais são a luz da nossa vida, do nosso caminhar. Eu tenho uma filha especial e ela é uma luz imensa na minha vida. Ela é um amor incondicional, ela é tudo de bom na minha vida, na minha família. E ela nos ensina todos os dias que o amor é simplesmente a coisa mais sublime que existe e que nos auxilia a transformar sem sentir dor. Então eu quis trocar com vocês hoje, fazendo essa compartilha aqui, justamente em respeito a esses pais que sofrem e no desejo imenso de que possam curar as suas dores através da aceitação e do amor. Desejo que todos vocês hoje tenham uma noite abençoada, fiquem em paz, hoje e sempre. Que assim seja.